Meus colegas advogados, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal da Edvogue. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre como você vai definir um nicho, como você vai atuar nesse nicho, prospectar clientes, enfim. Eu quero falar com você que está começando na advocacia ou você que já está advogando aí, mas infelizmente não está conseguindo ter resultados, não está conseguindo ter clientes e está precisando muito disso. Detalhe. Se você precisa prospectar cliente, a gente está começando o mês agora. Hoje, dia 1º de abril, não é dia da mentira, esquece esse negócio de dia da mentira. Se você precisa começar um mês diferente, precisa fazer diferente, chegou o seu momento. Seu momento, dia é hoje, a hora é agora. É você pegar tudo que você vai aprender aqui nesse vídeo, colocar em prática. Eu tenho certeza que você vai fazer um mês completamente diferente do mês que se passou, se o mês não foi legal para você, beleza? Então bora lá, ó. Vamos começar falando aqui, gente, de estratégias para você escolher e definir o seu nicho. O que a gente tem que pensar quando você vai definir um nicho? Primeira coisa, qual que é a sua realidade atual? Qual que é o seu momento atual? Você já tem aí alguns clientes que já te pagam alguns honorários com recorrência, você já consegue se manter, se estabilizar, ou você literalmente está começando do zero, precisa começar em algo que vai te dar dinheiro de forma imediata, porque senão você não vai conseguir se manter, não vai conseguir pagar suas contas. Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso, no seu momento atual. Por quê? Porque nós temos diversos nichos que trabalhamos diferentes nele. Por exemplo, você tem um nicho aí dentro do direito previdenciário, que é um nicho muito bom, que vai te dar muito dinheiro, tem deixado muitos colegas advogados ricos, só que é um nicho que você vai conseguir colher os frutos mais a longo prazo. Agora você vai conseguir fechar contratos, vai conseguir ter muitos clientes, vai conseguir distribuir muitas demandas, mas não vai ter tanto retorno financeiro agora de forma imediata. Em contrapartida, a gente já tem outros nichos que dá para você ter um retorno mais imediato. Então você tem que entender o seguinte, ó, eu quero começar um nicho onde eu vou começar a plantar agora para daqui 1, 2 anos eu começar a ter um retorno muito grande. Ou não, eu quero um nicho onde eu começo hoje e vou ter retorno hoje. Vamos pensar no começo do mês de abril está começando. É um nicho que eu preciso fazer X valor, então eu preciso de X contratos para já ter esse rendimento agora de imediato. Se você está nessa situação de que pode esperar um pouco, não tem tanta pressa, não tem tanta urgência, você já tem outros clientes aí que te mantêm, você já tem outros contratos aí que te mantêm, te pagam honorários, a gente pode pensar num nicho de direito previdenciário e um nicho voltado para aquelas demandas que te pagam mais no êxito, um direito do consumidor, onde você vai pegar umas demandas um pouco mais altas, onde você vai receber de fato ali no êxito, uma execução, algo do tipo. Agora vamos lá, você vai para um nicho que precisa te pagar imediato. O que você tem que ter em mente? Quais os problemas que as pessoas têm que elas sabem que precisam de um advogado para resolver de forma imediata? E eu vou te falar um aqui agora, que eu venho falando dele sempre aí nas redes sociais, e vou trazer aqui para vocês de forma mais detalhada. Busca e apreensão, gente. Busca e apreensão. Por que busca e apreensão? Quando você pega um cliente de busca e apreensão, você sabe que esse cliente está passando por um problema que é urgente, que ele não tem como resolver se não for um advogado. Por quê? Porque ele já está tentando negociar com o banco não quer fazer acordo com ele, o banco quer que ele pague uma entrada muito alta ou quer que ele pague o veículo de uma vez. Principalmente se o banco já apreendeu o veículo dele. Por quê? Porque ele não tem nem tempo mais. Ele tem 5 dias ali para ele purgar a mora ou resolver de alguma forma, senão ele fica sem um veículo. Só que o que é o detalhe bom aqui do nicho da busca e apreensão? Todo cliente que vem na busca e apreensão, ele sabe que ele vai precisar dispor de um valor para resolver. Por quê? Porque ele sabe que está negociando com o banco, está negociando algo que é um bem, que está financiado, e não tem como ele fazer um acordo ou algo do tipo sem ter um valor inicial para dar o start nesse acordo, vamos assim dizer. Ó, vamos fazer um acordo, eu tenho que pagar uma entrada, eu tenho que pagar um valor específico. Só que se a gente for trabalhar aí com a ação, por exemplo, de R$ 100.000, um financiamento, o cara está em mente aí que ele vai ter que pagar lá no mínimo uns R$ 10.000. Jogando uns 10% aí, no mínimo isso ele vai ter que pagar. E às vezes R$ 10.000 não vai resolver para ele com o banco não vai aceitar fazer um acordo para pegar só R$ 10.000. Se o carro foi apreendido, o banco não vai quando liberar o carro para ele pagando só R$ 10.000, ele vai ter que purgar a mora, que é os R$ 100.000. Já o advogado, que é você, consegue entrar com ação para ele e cobrar R$ 10.000. Entendeu? Então, o que acontece? Deixa eu te explicar aqui. Eu peguei uma demanda agora, mês passado, de um cliente que estava com uma situação parecida com essa. Um carro, valor alto, muito alto, valor aí de financiamento mais de R$ 200.000, e o carro foi apreendido.
Nós achamos uma brecha no processo e eu cobrei dele 20 mil reais, que foi 10% do valor para a gente poder trabalhar nesse processo. Ele pagou assim, rindo. Pagou rindo, por quê? Porque ele sabia que ele teria que pagar 200 e poucos mil reais para ele reaver o carro. Então, se ele conseguisse pagar 20 e pegar o carro de volta, ele estava no céu. E foi o que ele fez. Ele me pagou os 20 mil reais, eu achei uma brecha, consegui derrubar a liminar do banco, ele pegou o carro para trás e não precisou pagar o débito. É claro que a dívida dele permanece, mas agora a gente vai negociar e vai trabalhar de uma forma que vai ficar bom para ele resolver. Então, quando você vai pegar um processo de busca e apreensão, em 99% dos casos, o cliente não consegue pagar o que o banco está pedindo, nem de entrada e nem de integral. Mas ele consegue sim um valor percentual para pagar para você ir lá e defender ele nesse processo. E quando a gente fala num valor percentual, a gente está falando de um valor considerável para você. E aí você vai analisar o processo. Existem diversas falhas nesses processos do banco, mas diversas mesmo, onde você consegue ir lá e anular, tentar fazer um acordo. Se o veículo não foi apreendido ainda, é mais fácil, você vai conseguir trabalhar de uma forma se foi apreendido de outra forma. Enfim, você consegue prospectar muitos clientes pelo digital e ter muito retorno dentro da ação de busca e apreensão, que é um exemplo que eu estou trazendo para você aqui. Tá, mas como que eu vou prospectar esses clientes? Gente, o que mais tem são demandas de busca e apreensão distribuídas todos os dias. Se você olhar no site do seu Tribunal de Justiça do seu estado, vão ter várias distribuídas só hoje. Você vai para a internet, vai gravar vídeo, vai produzir conteúdos. As pessoas estão o tempo inteiro na internet e toda hora tem gente precisando de resolver esse tipo de demanda na internet. Então o que você vai fazer? Você vai para a internet, vai pegar esse cliente lá e vai cobrar dele o honorário inicial que ele vai te pagar. E eu trouxe aqui um nicho de busca e apreensão, mas tem diversos outros aí que você pode explorar também. Então a gente está falando aí nichos que as pessoas precisam resolver de forma urgente, que tem muita demanda, que no caso de busca e apreensão a gente sabe que tem demais, e que você consegue prospectar clientes diretamente na internet e no digital. Cobra um percentual razoável, 10% a 20%. Normalmente essas ações variam de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Dificilmente você vai ver uma ação de busca e apreensão de 5 mil, 3 mil, 10 mil. Então, se a gente for jogar aí considerando o honorário inicial, você vai trabalhar em média aí com 3, 5 mínimo de honorário inicial daí para cima. Olha esse caso que eu te dei de exemplo aqui, por exemplo. Foram 20 mil reais de honorário inicial que eu comprei do cliente. Consegui ganhar a ação e consegui um percentual de honorário de sucumbência, que vai dar mais ou menos aí uns 30 mil reais. Só aí já foram 50 mil. Mais um honorário que eu vou receber do cliente dentro da negociação do valor da quitação que a gente economizar para ele. Então, em um processo de busca e apreensão, a gente está falando aí de mais de 50 mil reais de honorário, que vai dar em média aí uns 60, 70 mil reais. Com 20 mil já pagos de imediato. 20 mil reais para muitos colegas hoje seria aí 3 meses de trabalho para ele. Entendeu? Então imagina que se você fecha um contrato desse por semana, ou se você fecha um por semana de 5 mil que seja, isso aí com certeza vai fazer toda a diferença para você. Foca em nichos que você sabe que a pessoa tem consciência que vai precisar dispor de um valor para poder iniciar, que a pessoa vai precisar de um advogado e que você consegue cobrar e ter muitos clientes para prospectar. Se o seu momento é esse, você tem que fazer isso. Como prospectar? Tráfego pago, produção de conteúdos e ir atrás desses clientes. E aqui no meu canal tem diversos vídeos falando sobre isso. Então, se você quer saber sobre prospecção de clientes dentro desse nicho que eu acabei de falar para você aqui, um nicho excelente, vai nos nossos vídeos aqui atrás e assista lá. E já aproveita e se inscreva no canal aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, ajuda a gente aqui, porque eu vou voltar a trazer vídeos aqui diários. Esse ano eu já trouxe muitos vídeos e agora, mês de abril, estamos voltando com tudo e vamos trazer vídeos aqui diariamente para vocês. Fechou? Um grande abraço, siga as dicas, coloque em prática e até o nosso próximo conteúdo.